história. Jardim completa hoje 207 anos de emancipação política. Uma cidade bicentenária. Sobre esse assunto, vamos estar conversando com o professor historiador José Márcio da Silva. Essas e outras no Jardim FM Notícias, que já começou, 11 horas mais 17 minutos, 11h17 agora. Senhoras e senhores, hoje, 3 de janeiro de 2023, o município de Jardim, aqui no sul do estado do Ceará, completa 207 anos de emancipação política. O município de Jardim está aqui na região sul do estado, distante da capital, Fortaleza, cerca de 542 quilômetros. É conhecida por suas terras férteis e, sobretudo, por ser abraçada pela Chapada do Araripe, tida como a rainha das chapadas do Nordeste. A história de Jardim remonta ao tempo da colonização das terras no interior do Brasil, colônia, século XVIII. E segundo a historiografia descoberta pelo missionário baiano Padre João Bandeira de Melo, que, atingido pela seca, saiu da Bahia acompanhado por índios e escravos à procura de descobrir novas terras. Aqui chegando em agosto de 1792 e deslumbrados com a exuberância da paisagem verde composta por árvores frondosas, em cujas copas os pássaros gorjeavam, o clima ameno e um rio que banhava e fertilizava as terras. Foi nesse paraíso que o padre resolveu descansar. Trecho da historiografia jardinense, mas que de fato será a partir de agora endossada pelos conhecimentos do professor e historiador José Márcio da Silva. Essa história de fato se confirma, professor. Bom dia, bem-vindo ao Jardim FM Notícias. Bom dia, Ademir. Queria deixar um abraço à minha família primeiro. Muito obrigado pela oportunidade de estar fazendo esse resgate nesse momento. Então, eu estou aqui como presidente da Associação de Resgate Histórico-Cultural para contribuir com o resgate da história e da cultura da nossa cidade de Jardim. Bem, Ademir, olha, nós temos questões políticas, infelizmente, nós temos questões políticas que enaltecem mais alguns grupos do que outros. Essa versão a respeito do Padre João Bandeira ter sido fundador de Jardim é uma versão que favorece a um grupo político que dominava a cidade de Jardim, porque o Jardim já tem mais de 300 anos. Então, ficou mais de 100 anos de nossa história negligenciada porque desfavorecia um grupo que mandava na cidade. O Padre João Bandeira, ele era um padre muito rico. A família Bandeira de Melo era muito rico. Então, essa família Bandeira de Melo era aliada política de um grupo muito poderoso da nossa cidade. Então, por isso que ficou sendo mantida essa versão. Então, já o Padre João Bandeira já se apresentava aqui em Jardim desde 1777, só que ficou reconhecido só em 1792, mas ele desde 1777 que ele já se apresentava aqui em Jardim. Então, de forma alguma, o Padre João Bandeira de Melo foi o fundador da cidade. Isso aí foi uma questão política que foi por uma questão de apoio partidário de uma família rica junto com outra que fez essa referência. Porque já desde os anos de 1660 para 1680 que já havia grupos de bandeirantes e outras pessoas de menores posse, de menores influência aqui na nossa região. Então foi por uma questão partidária, por uma questão de apoio familiar, por uma questão de apoio político que essa versão do Padre João Bandeira ficou. Só que o Padre João Bandeira não foi a pessoa de mais influência nas origens do nosso município, não. Hoje nós temos o dia do município e nós tivemos uma pessoa que teve realmente um papel real e fundamental na história de Jardim e que está totalmente esquecido. Quer dizer, o Padre João Bandeira, por ser rico, ficou sendo reconhecido como um dos fundadores de Jardim e o real fundador ficou esquecido por uma questão política, porque o real fundador de Jardim, ele não pertencia a um grupo que era aliado dos políticos poderosos da época do Jardim. Então, por isso que ele ficou sendo negligenciado. Então, quem é o real de que deveria ser homenageado hoje? José Alexandre.
José Alexandre Corrêa Arnaldi. Esse realmente foi quem tornou possível o Dia do Município. Então a gente comemora o Dia do Município, Jardim 207 anos, mas a pessoa que tornou isso possível está esquecida. Está totalmente esquecida, como se ele nunca tivesse existido. Então a gente presta uma homenagem para o padre João Bandeira, que não fez realmente essa atuação toda como se coloca a respeito dele, mas o real que tornou o Jardim uma cidade, ou uma vila, desculpe, que tornou o Jardim uma vila, que emancipou realmente o Jardim, ficou esquecido por uma questão política e partidária. Nome dele, José Alexandre Corrêa Arnaldi. Corrêa Arnaldi. Quem de fato foi esta figura na história do município de Jardim? Veja bem, já no início da colonização do Nordeste, já no início, na chegada dos portugueses aqui no Brasil, todos nós sabemos que o Brasil nasceu na Bahia, né? Todos nós sabemos disso. Então lá na Bahia tinha uma construção chamada Casa da Torre dos Garcia Dávila. Então todos os europeus que chegavam em busca do Novo Mundo se instalavam nesse local e de lá os donos dessa casa indicavam quais as terras que cada uma dessas famílias europeias deveriam ser conduzidas para colonizar, para tomar de conta. Então daí que os Alencares foram para a região do Exu, né? Só que antes dos Alencares irem para a região do Exu, os Arnaldi foram indicados para aqui, para a região de Missão Velha. Então, os Arnaldi são a família mais antiga daqui da região do Cariri, né? A família portuguesa. Então, a pessoa que tornou Jardim uma vila, que emancipou a cidade, ela é neta do primeiro desbravador do Cariri. Né? Então, você veja que é uma questão familiar. O primeiro desbravador do Cariri, que fundou Missão Velha, foi justamente ele que tornou Jardim uma vila, que tornou a emancipação política da nossa cidade, viu? Há na historiografia relatos desta relação do José Alexandre Arnaldi com o padre João Bandeira de Melo? Olha, assim, porque José Alexandre é contemporâneo do padre João Bandeira de Melo. Eles eram contemporâneos, eles viveram juntos. Quando o padre João Bandeira de Melo chegou aqui, José Alexandre Arnaldi já era presente, porque a família Arnaldi já era uma família muito forte e influente na região. Então ele já tinha um contato. Só que esse contato dessas duas pessoas é pouco divulgado na história, mas nesse período eles já tinham contato, eles eram contemporâneos um do outro, tá certo? A família de Arnaldi, em Missão Velha, já tinha forte influência e ação em toda a região. Então o padre João Bandeira já chegou nas terras que já tinham a influência dos Arnaldo na região inteira. Essa trajetória do José Alexandre está descrita em algum manuscrito? Temos algum livro onde o jardinense, onde os estudiosos possam efetivamente buscar os resquícios dessa história, professor José Márcio? Tem sim. No meu mais recente trabalho, da divisão do Cariri, a Revolução do Pinto Madeira, eu trato justamente disso, né? Porque um dos motivos da Revolução de Pinto Madeira foi justamente o fato do Jardim ter sido emancipado politicamente. Esse é justamente um dos focos principais da Revolução de Pinto Madeira, que a gente apelidou em Jardim de Guerra dos Cacetes. Aconteceu justamente por conta dessa emancipação política. Olha, o caso de Jardim é um caso inusitado, Aldemir, porque assim, quando você vai verificar o dia do município em todas as cidades daqui do Cariri, o dia do município é exatamente o dia que está colocado no documento. Jardim não, Jardim é um caso, assim, diferente, porque a data de Jardim, quando Jardim se tornou vila, foi 30 de agosto de 1814. E nós comemoramos o dia do município no dia 3 de janeiro, que ocorreu em 1816. Né? Então, as outras cidades comemoram o dia do município no dia que está na data do documento, porém Jardim comemora no dia 3 de janeiro. Então, Jardim estaria, de fato, completando hoje 209 anos. Olha, eu sinceramente não queria entrar muito nesse detalhe não, porque é um pouquinho complicado e polêmico, porque assim, alguns historiadores dizem que o que vale é a data do documento, 30 de agosto, mas outros dizem, não, mas o documento só foi valer quando a vila foi inaugurada, no dia 3 de janeiro. Então, de fato, apesar do documento ter sido assinado por Dom João VI
lá no Rio de Janeiro, em 30 de agosto de 1814. A vila só foi inaugurada no dia 3 de janeiro de 1816, depois da festa do Bom Jesus, né, que nós tivemos agora, que é a festa mais antiga do Jardim, tá certo? Então agora, por que que a vila só foi inaugurada esse tempo todo depois? Aí é a questão onde está. Entendi. Nós temos também uma data bastante importante, que é a data 3 de setembro já de 1879. Isso quando Jardim foi elevado à categoria de cidade. Inclusive, a Associação de Resgate Histórico e Cultural de Jardim, cujo presidente é o professor historiador José Márcio da Silva, realizou a Feira Cultural de Resgate Histórico no último 3 de setembro de 2022, 143 anos após, né? Nomes vieram à tona que, de certa forma, até estavam esquecidas ou esquecidos, mas que não custa nada rememorar, não custa nada buscar nos anais das histórias a verdadeira historiografia e trazer à tona mesmo 200 anos depois, não é isso, professor? Isso. No caso, qual seria o motivo que levou José Alexandre ao Rio de Janeiro a pedir a Dom João VI a assinatura desse documento? Em 1803, morreu o Capitão Mor, daqui da região do Cariri, né, que tudo isso era domínio do Crato. O Crato era quem dominava todas essas terras. Então, por uma questão de descendência familiar, os Arnaldo eles tinham direito ao cargo de Capitão Mor. Eles eram a família mais antiga, a família mais tradicional, a família mais influente. Porém, né, teve outra família, outras, né, que queriam esse poder para si. Então, o que aconteceu? Entre José Alexandre Corrêa Arnaldo, que era o pretendente, que era a pessoa que tinha direito ao cargo de Capitão Mor, e José Pereira Figueiras, outras famílias iam ter mais influência sobre José Pereira Figueiras do que José Alexandre Corrêa Arnaldo. Então, ocorreu que José Alexandre Corrêa Arnaldo, que deveria ser o Capitão Mor do Cariri, não foi. E acabou o cargo indo para José Pereira Figueiras. Aí o problema surgiu, aí nasceu uma questão séria. Então, José Pereira Figueiras, que foi eleito o cargo de Capitão Mor, ele era cunhado de José Alexandre. Então, vejam que eram parentes e a família se dividiu. Começou uma rixa entre eles dois. Essa rixa foi crescendo ao longo do tempo e a rixa explodiu mais quando José Alexandre mandou prender, né, Gonçalo. Gonçalo era casado com a sobrinha de José Pereira Figueiras. Então imagine duas pessoas grandes no Cariri, um querendo mandar mais do que o outro. Um dizia prende e o outro dizia solta. A gente já viu muito essa história se repetir aqui na nossa cidade e em outros lugares. Um querendo mandar e o outro quer mandar. Não, eu estou mandando, eu é quem mando. Manda prender fulano, não, eu mando soltar. Então aconteceu de causar mortes lá perto de Missão Velha por conta disso. Que um mandou prender Gonçalo, que era sobrinho, casado com a sobrinha de José Pereira Figueiras, e José Pereira Figueiras, não, minha ordem é quem vale e manda soltar ele, mesmo tendo culpa no cartório. Acabou ocasionando a morte de 4 pessoas, e daí José Alexandre foi à Fortaleza para denunciar o governador do estado, o governador Sampaio. O governador ficou do lado dele, né? Tomou as dores dele e disse, você realmente tem razão, se o rapaz cometeu um crime e você mandou prender, tinha que realmente prender. Só que aí José Pereira Figueiras chegou depois em Fortaleza e contou a versão dele. E inexplicavelmente o governador que tinha ficado do lado de José Alexandre acabou ficando do lado de José Pereira Figueiras e mandou prender José Alexandre. José Alexandre ficou preso no Icó. Disse, como é que eu vou denunciar um crime e eu é quem fico preso? Ficou preso no Icó. E as famílias que tinham influência aqui na região do Cariri não queriam José Alexandre aqui e conversaram com o governador disse, eu só vou soltar você se você for embora do Cariri. Disse, tá bom. Então José Alexandre, quando saiu da cadeia, foi diretamente para o Rio de Janeiro, conversou com Dom João VI e qual foi a solução que Dom João VI encontrou? Dividir o Cariri. Então, ele assinou o decreto de 30 de agosto de 1814, dividindo o Cariri ao meio. Aí ficou o pior, porque as famílias que queriam o poder sobre todo o Cariri, de um dia para o outro, perderam o poder sobre a metade do Cariri, né?
Então, daí essas famílias não aceitaram esse procedimento, que eles ficaram irados de raiva e fizeram todo o possível para tentar retornar esse poder, para tentar desfazer esse problema, mas aí a situação estava instalada. José Alexandre estava doente, alguns historiadores dizem que ele teve febre palustre, que era uma febre da época, né, dos tempos, do clima. Outros historiadores diziam que ele tinha diabetes. Sei que o que aconteceu foi que ele vinha no caminho com esse documento para inaugurar a vila e acabou morrendo. Morreu no meio do caminho. E atrasou-se o processo, né? Quem interessava a cidade do Crato e alguns grupos de lá, esse atraso, mas acabou acontecendo, né? O ouvidor de Fortaleza veio e inaugurou a Vila do Jardim, e a Vila do Jardim foi inaugurada ali, mais ou menos onde é a prefeitura antiga, ali perto, mais ou menos onde é a casa da família dos Couto, por ali. Era um terreno limpo grande que ficava justamente atrás da capela antiga, construída pelo padre João Bandeira. Então a inauguração se deu atrás da capela, não existia ainda a igreja, e a inauguração se deu ali. A casa da Câmara era mais ou menos naquela região. Não sei precisar qual era realmente a casa, mas é mais ou menos naquela região ali, entre a casa do pessoal dos Couto, onde é mais ou menos ali o Museu de Jardim, é mais ou menos naquela região em que foi inaugurada a Vila do Jardim. Então, na verdade, esse espaço de tempo se justifica justamente por conta do atraso nesse documento que José Alexandre foi buscar no Rio de Janeiro, é isso? Isso, é um dos motivos, né? Quer dizer, o atraso interessou as famílias que ficaram retardando a inauguração da vila, mas acabou acontecendo. Acabou acontecendo e as famílias não aceitaram. Às vezes as pessoas têm uma perda e ficam revoltadas com a perda que têm, né? Ainda mais quando a perda se refere a domínio político, quando se refere a domínio administrativo e até domínio financeiro, né? Você quer o poder e de repente a metade do seu poder é retirado, então as famílias ficaram realmente iradas com essa questão da emancipação política de Jardim. Bom, parte dessa historiografia está no livro do professor José Márcio da Silva, que é professor, historiador, artista plástico e atual presidente da REIJA, que é a Associação de Resgate Histórico e Cultural de Jardim. José Márcio da Silva. No livro Da Divisão do Cariri à Revolução de Pinto Madeira. Essa foi a sua última obra, professor? Foi sim, Aldemir. Foi o meu trabalho mais recente que foi publicado, né? Quer dizer, a gente tem alguns outros trabalhos em casa, mas tão cedo não pensa de divulgar, porque tem a questão financeira que, quer queira, quer não, isso aí implica, né, custos e importa nessa questão, né? Faz falta esse dinheiro e a gente tem que ver que meios é que a gente vai fazer para publicar algum outro trabalho, né? Porque tem muita coisa sobre a história de Jardim que não é divulgada ainda de forma alguma, né? Esse próprio fato de José Alexandre, como é que o cara que tornou o Jardim emancipado politicamente é esquecido? Quem já se viu uma coisa dessa, né? Então a gente está aqui para rememorar, né? O nosso trabalho é justamente esse, relembrar. Com toda certeza. Vale salientar que Jardim, por sinal, tem inclusive 2 padroeiros, né? Santo Antônio e Bom Jesus, né, professor? Isso, né? O primeiro padroeiro do Jardim é o Bom Jesus, né? É o primeiro, é o mais antigo, né? E depois ficou estabelecido Santo Antônio, né? Aí isso aí tem algumas questões aí da igreja também, né? Que a igreja poderia explicar com mais vigor o porquê, né, dessa situação, né? Mas nós tivemos, infelizmente, essa mudança de 2 padroeiros, né? Exatamente. Bom, dia de festa. Deixa eu abraçar aqui meu caro J. Portela. Está ladeando aqui o nosso bate-papo com o professor José Márcio da Silva. Estamos falando de história, de historiografia, estamos falando de emancipação política. Hoje é um dia especial para Jardim, 207 anos, segundo os documentos, não é isso, professor? De emancipação política, uma cidade bicentenária com N histórias a serem contadas. Também presente aqui o nosso amigo Josa de Maria de Noca. É Josa de Maria do Peixe, né? É Josa de Noca. Esse é brinjel, né? É brinjel. Josa fez questão de acompanhar pessoalmente aqui o nosso bate-papo no Jardim FM Notícias. Abraçar meu amigo Josa, em seu nome a toda a família Bringel, né, Josa? E estão, inclusive, no pezinho do rádio, conectados com a gente. Nosso abraço, muito obrigado pela sua visita.
Professor José Márcio da Silva, é possível, logicamente, a partir do momento que estamos vivenciando hoje, vislumbrar um futuro com novas histórias a serem contadas, não é isso, professor? É sim, Aldemir, porque assim, a gente tem que lançar a luz sobre o passado de Jardim, porque muita coisa da história de Jardim foi, assim, os fatos aconteceram, só que o que aconteceu por uma questão de domínio político, de influência política, nós tivemos vários fatos da história de Jardim que ficaram obscuros, foram deixados de lado, né? Por exemplo, quando o Jardim foi inaugurado a vila, no 3 de janeiro de 1816, né, automaticamente, sendo uma vila independente, né, sendo emancipada politicamente, ela tinha que ter uma igreja, né? Então, logo em seguida, imediatamente, começou-se a construção da igreja de Jardim. Mas, por uma questão de poder político, o padre que iniciou a construção da igreja do Jardim, ele foi deixado de lado, ele foi retirado o nome dele, né? Inclusive, ele foi enterrado, ele está enterrado na sacristia da igreja, só que não há placa, não há nenhuma marca que mostre onde é que esse padre foi enterrado, porque alguns grupos políticos no passado quiseram apagar completamente a imagem de todas as pessoas de Jardim que não faziam parte do seu grupo, né? Inclusive até o padre que começou a construção da igreja foi negligenciado também, o nome dele, do mesmo jeito que José Alexandre, que fazia parte do mesmo grupo, do mesmo jeito que Pinto Madeira fazia parte do mesmo grupo. Então o grupo oposto acabou tentando apagar completamente a imagem de todos os outros que não eram do seu lado, tá certo? O padre que construiu a igreja não foi o padre João Bandeira de Melo. De jeito nenhum. Já havia um padre aqui no Jardim antes, né, que já tinha construído uma capela, e o padre João Bandeira chegou e disse: eu vou construir uma nova porque essa daí já está antiga. Então, o padre João Bandeira de jeito nenhum foi o primeiro a construir a primeira capela do Jardim, mas de forma alguma. Ele fez uma capela nova, com certeza, mas porque a antiga já estava em ruínas, porque a gente fala na presença do padre João Bandeira em 1792, mas Jardim já de 1680 já tinha grupos de bandeirantes, de pessoas aqui circulando para a região, né? Então, como a Igreja Católica era forte, uma das primeiras coisas que as pessoas faziam era colocar uma cruz e fazer uma capela, né, em reverência ao poder da igreja. Então não era uma capela nova de jeito nenhum, não foi o primeiro, mas ficou essa versão porque a família Bandeira de Melo interessava politicamente aos grupos que chegaram a dominar a cidade de Jardim. Muito bem, são 12 horas mais 17 minutos. Eu não poderia me furtar desse convite muito especial, viu, professor? Em seu nome, abraçar aqui os demais escritores e historiadores jardinenses, que, por sinal, também têm suas obras publicadas, né? É bastante salutar a sua participação mais uma vez aqui no Jardim FM Notícias. Isso porque pelas ondas do rádio nós conseguimos adentrar a muitos lares, graças a Deus. Inclusive agradecer aos amigos radiovintes que nos permitem essa possibilidade de fazer parte das suas famílias através das ondas do rádio. E dar voz à nossa história, que não pode ser esquecida, não pode ficar perdida. Como o professor falou, muita coisa da nossa história, lamentavelmente, se perdeu, se furtou no meio do caminho. Assim como também a sua participação traz a possibilidade de instigar novos historiadores. Especialmente as novas classes de jovens estudantes, né, possam se debruçar, não é isso, Portela, sobre a história antiga ou mais recente de Jardim, e que ela possa continuar sendo contada, não é isso, professor? Isso, Aldemir, olha só, às vezes você tem uma fortuna, né? Você tem lá uma conta bancária enorme e tem gente que, por uma questão de avareza, guarda todo aquele dinheiro, mobilia sua casa, ostenta um luxo, mas não faz nada em favor dos outros. Nada, absolutamente nada. Quer ser rico e poderoso sozinho no seu trono, não quer auxiliar ninguém, quer que todo mundo fique abaixo dos seus pés. Mas já há outras pessoas que têm riqueza, uma riqueza enorme, e que favorece outras pessoas, gerando emprego, ajudando outras pessoas, né?
Então, o conhecimento, quer queira ou quer não, é uma riqueza. Mas há pessoas que querem guardar esse conhecimento só para si. Mas não é assim que a gente deve fazer. A gente deve distribuir esse conhecimento porque é para favorecer a todos. Porque umas pessoas têm a oportunidade de ter esse conhecimento e outras pessoas não têm. Então, a gente tem que fazer por onde esse conhecimento também chegar nos ouvidos, na cabeça, na mente de outras pessoas que não tiveram essa oportunidade. Do mesmo jeito que a riqueza também, algumas pessoas elas procuram criar meios de favorecer, de gerar renda para que aquele dinheiro também chegue nas mãos de outras pessoas e ajude outras famílias também, né? Porque deve ser assim, é assim que a gente deve fazer. E dizer que breve a REI já tem novidades, né, professor? Se Deus quiser, né? Vamos ver aí, não vamos criar muita expectativa no pessoal não, mas vamos lá, vamos ver o que é que a gente pode fazer mais para contribuir com nossa cidade, né? Só para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, professor, lembrar que a última vez da sua participação no Jardim FM Notícias foi para lançar, através da Associação de Resgate Histórico de Jardim, o projeto dos IPs. Como está o andamento do projeto dos IPs, professor? Olha, boa. Queremos o Jardim florido, né? Isso, né? Assim, só relembrar o seguinte, que o padre João Bandeira, quando chegou aqui, né, que foi quem teve influência para dar esse nome Jardim, porque era tão bonito, cheio de pau d'arco, né, e pé branco, rosa e amarelo, e ficava lindo isso aqui tudo florido, né? Só que assim, os donos de engenho da nossa cidade cortaram tudo, né, para poder plantar cana. Então a cidade de um dia para o outro ficou totalmente descaracterizada. É jardim por quê? Cadê as flores daqui? Então nosso trabalho de resgate histórico e cultural, nós estamos tentando resgatar o nome jardim. Então esse projeto de IPs, nós estamos aí com um projeto de plantio de 1.000 IPs. Né? Nós já fizemos a distribuição de mais de 400 IPs aqui dentro do vale, que as pessoas estão plantando. E se Deus quiser, nós vamos terminar de entregar e fazer o plantio de mais 600. Lembrando que a REIJA, a associação, não está vendendo mudas de IP, está doando muda de IPs aos interessados. É isso, professor? Isso, nós não estamos vendendo, viu? De forma alguma. As mudas estão sendo totalmente doadas, tá certo? A gente colocou aí um Pix na internet para quem quiser ajudar a gente, porque a gente tem gastos com combustível para transportar essas mudas para lá e para cá, comprar saquinhos, esse tipo de coisa, né? Mas nós não estamos vendendo as mudas de forma alguma. Então, né? Quem quiser adquirir mudas de IP também deve procurar o professor José Márcio, a Associação de Resgate Histórico de Jardim. Pode entrar em contato com qualquer um dos nossos membros, porque aí o membro anota o nome da pessoa, onde é que ela está morando, quantas mudas de IP ela quer, né? Até para efeito de catálogo, né, professor? Isso, porque a gente está registrando, né, a saída dessas mudas, onde é que elas estão indo, né? Então, e se Deus quiser, num futuro bem próximo, vamos ver essas mudas floridas e um jardim mais florido, né, professor? Já pensou que coisa agradável a gente sair na porta, na rua e ver esse vale aqui todo cheio de pé de IP, florido, isso é uma coisa linda demais. Professor, o pessoal do né? Quilombo Mulatos estão, na verdade, em conjunto com a REIJA e estão reformando a estrada velha de Jardim com mudas de IPs, é isso, professor? Isso, porque faz parte do nosso trabalho também, né? Que já que a gente foi tentar resgatar o nome Jardim, então nada mais sensato do que tentar resgatar a primeira estrada do Jardim, né? Que é justamente essa que ligava o Exu, que era um trecho indígena, era uma trilha indígena que ligava o Exu, passando pelo Vale do Jardim, descendo pelo Olho d'Água, passava na comunidade de Mulatos e ia até Missão Velha, né? Que era uma estrada indígena que depois se tornou uma rota das pessoas estarem migrando. Então, os Mulatos e o Olho d'Água foram duas comunidades que cresceram justamente na estrada mais antiga do Jardim, né? Então, por isso que nós estendemos nosso projeto para essas duas comunidades também, viu? Além do Vale. E as pessoas que adquirirem as mudas dos IPs, por favor, cuidem com carinho, né, professor? Isso, cuidem, né? Que vai estar na sua propriedade, vai embelezar a sua casa, né? O seu terreno. E a cidade toda vai ser contemplada, né? Com essa beleza, né? Toda certeza. 12 horas mais 26 minutos, meio-dia 26 minutos. Professor José Márcio, muito obrigado pela sua participação aqui no Jardim FM Notícias, neste dia memorável, dia 3 de janeiro de 2023, quando o Jardim comemora a sua data de emancipação política, 207 anos.
né? E convidar os jardinenses para a gente finalizar o Jardim FM Notícias de hoje com o hino a Jardim, não é isso, professor? Muito bem, Ademir. Vale salientar, inclusive, que muita gente não conhece. Portela me lembrando que tem muita gente, filho natural do Jardim, que não conhece a letra do hino do nosso município, viu, professor? É uma pena, né? Deveria ser trabalhado nas escolas, né? Porque assim é uma questão de identidade, né? Toda cidade que tem uma identidade histórica e cultural, ela tem até as festas delas é diferente, né? Você vê o Jacó, uma festa enorme, uma festa histórica, a valorização cultural, o Juazeiro, a Romaria, a peregrinação, é tudo questão histórica, religiosa e cultural, né? Barbalha também. Então toda cidade que tem aquela valorização com relação à sua história e à cultura, as festas, o comércio, tudo é maior, é mais forte, né? A questão da produção de renda para a cidade, isso aí é inegável, né? Há um efeito grande mesmo, viu? Perfeitamente. São 12 horas mais 27 minutos. Temos esporte, Portela? Beleza. Daqui a pouco você fica com as últimas do esporte, com o J. Portela e, portanto, finalizando, fechando com chave de ouro, o nosso Jardim FM Notícias desse 3 de janeiro. Mais uma vez agradecer ao professor José Márcio da Silva, que além de professor é historiador, escritor e artista plástico, presidente da Associação de Resgate Histórico e Cultural de Jardim. Que tenhamos um dia abençoado, na verdade um 2023 abençoado, não é isso, professor? Isso, muito obrigado, Ademir, pela oportunidade, viu? Os convidaram, portanto, os amigos que estão no pezinho do rádio conectados conosco no Jardim FM Notícias, conferir no final do nosso jornal de hoje o hino da cidade, o hino oficial da cidade de Jardim. Um feriado abençoado, um forte abraço a todos e, como disse o Papa Francisco, mais água no feijão, bom apetite e bom dia. Bom dia a todos. Andarás com teu passado, cuja lembrança inebria, e por teus filhos amado, crescerás em cada dia, como joia na serra incrustada, entre as fontes clarões refletindo, ó jardim lindo seio de fada. Viverás entre as flores sorrindo, teu verde solo encantado, de luz e som de alegria, sempre será o campo honrado do trabalho e da harmonia, como joia na serra incrustada, entre as flores clarões refletindo, o jardim lindo seio de fada. Viverás entre as flores sorrindo, uma maior ufanía, este teu seio perfumado. Lutaremos cada dia pela glória do passado. Trazendo alegria.